Bom dia! Estamos nós novamente, né? Começando mais uma manhã de estudo. Eu acredito, todo mundo já iniciou essa semana, ó, bem animado. Sabe por quê? Porque já passou pela tia Lemineuma, com a revisão dela de ciências. Ontem a tia Jaquilene, fazendo todo o trabalho do português. E hoje não seria diferente, nós vamos começar com a nossa revisão de história. Ainda, né, meus amores, falando dos escravizados, falando de como eles conseguiram essa liberdade, como vai se dar o trabalho, primeiro com a exploração do pau-brasil, depois com a chegada dos engenhos, né, a moenda, a casa da moenda. E ainda nós estamos ainda abordando esse tema. E hoje nós vamos iniciar aqui com o nosso capítulo 7. Na verdade, nós não vamos iniciar, nós vamos dar continuidade com o capítulo 7, abordando o tema a chegada dos holandeses. E para isso a Tianinha trouxe aqui uma curiosidade, para a gente começar aqui a aula. Lembrando, meus anjos da guarda, que esse conteúdo de hoje já é conteúdo para a nossa avaliação da próxima semana. Então, preste bastante atenção. Eu sei que hoje nós temos um conteúdo extenso. Além de termos que estudar o conteúdo de hoje, que é a chegada dos holandeses, nós também vamos ter que revisar todo o conteúdo que a gente viu depois da primeira avaliação, para que na próxima semana todos se saiam muito bem nas avaliações, não é mesmo? Então, o que é que nós vamos estar fazendo para esse primeiro momento? A Tianinha vai ler aqui uma curiosidade, porque quando a gente fala do início da colonização, a gente se reporta muito aos europeus e aos africanos, aos portugueses e aos africanos. E aí a gente sabe que com o andar da história, outros povos foram também interagindo. E não era diferente com os holandeses, né, que é tão próximo lá de Portugal. Os holandeses, eles tinham um acordo com Portugal e eles trabalhavam diretamente com açúcar, não propriamente dito aqui no Brasil, mas em Portugal, fazendo o refinamento, a venda, a negociação, colocando dinheiro nesse trabalho. E aí a Tianinha trouxe aqui essa curiosidade. Você sabia que os portugueses não foram os únicos europeus a explorar a riqueza do açúcar? Os holandeses também praticaram desse lucrativo negócio. Eles eram quem refinavam e distribuíam o açúcar na Europa. E também eles pretendiam controlar essa produção do açúcar. E com esse desejo que os holandeses tinham em controlar o açúcar, eles fizeram primeiro uma tentativa na Bahia, uma tentativa que não teve sucesso. Depois eles retornaram e na segunda tentativa, que foi em Pernambuco, já no Nordeste, foi onde eles tiveram muito sucesso com essa entrada, né, para tomar conta do engenho do açúcar. Além deles ter tido muito sucesso, eles também passaram longos anos aqui, nas nossas terras, né, em média de 24 anos. E nesse período veio um administrador, que o nome dele é Maurício de Nassau, o qual ele contribuiu muito para o Recife, né, onde ele ficou instalado, onde era o local do engenho. Lá, né, naquele tempo, em 1930, se não me foge a memória, ele já se preocupava com a qualidade de vida das pessoas. E uma das grandes preocupações dele era com a questão do saneamento básico, né? Ele gostava muito de ter tudo muito organizado, Maurício de Nassau. E para isso ele deixou um pouquinho do Recife com a cara holandesa. Ele lá se preocupava com os jardins, se preocupava com as praças
tinha muita preocupação em trazer grandes estudiosos, principalmente para retratar o modo de vida aqui das pessoas que ele encontrou aqui no Brasil. Então, ao longo desse estudo de hoje, nós vamos estar conhecendo um pouquinho da história da invasão dos holandeses, do domínio que eles tiveram em Pernambuco, das benfeitorias e da preocupação com a cultura, né? Que nós vamos ver aqui uma representação de tela pintada por as pessoas que faziam parte dessa comitiva, né? Fazia parte das pessoas que estavam à frente, junto com Maurício de Nassau. Para que fique esse conteúdo bem claro, bem entendido, nós vamos assistir 2 vídeos. Por sinal, nós vamos ver apenas vertentes diferentes, porque um vai contar a história de como aconteceu a ocupação holandesa no Brasil e o segundo contará o mesmo fato, só que ele vai contar através de uma história dramatizada. Agora a Tianinha pede que todo mundo preste bastante atenção nesses vídeos e que tente aproveitar ao máximo esse conteúdo, que ele é maravilhoso, é um conteúdo muito rico, é um conteúdo que vai lhe acompanhar ao longo da sua vida estudantil. Então aproveite, tente guardar o máximo que você puder deste conteúdo. Então até já, que nós vamos estar explicando o que acontecerá depois desses vídeos. Momento do início de nossa história que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Um período importante do Brasil colônia que deixou fortes influências culturais, principalmente na região Nordeste. Este documentário Expedições vai voltar no tempo e mergulhar nos anos de 1624 a 1654, quando o Nordeste do Brasil, por 3 décadas, esteve sob domínio holandês. No início do século XVII, o Brasil ainda era um território fragmentado, onde as capitanias não tinham muita comunicação entre si. No Nordeste, a capitania de Pernambuco tinha grande importância na produção e exportação do açúcar. O comércio do pau-brasil e, posteriormente, do açúcar, conhecido como ouro branco, era a base da economia no começo de nossa história. Os holandeses, na época neerlandeses, estavam em guerra com a Espanha, que impôs bloqueio comercial aos portos sob o domínio ibérico. A exemplo do que haviam feito no Oriente, com sucesso, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para retomar à força o comércio do açúcar produzido na região nordeste do Brasil. A primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624.
Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. 4 anos mais tarde, os holandeses atacaram mais ao norte, na capitania de Pernambuco, e em fevereiro de 1630 conquistaram Olinda e depois Recife. Iniciaram então a conquista do Nordeste brasileiro, traficando mão de obra escrava e investindo nos engenhos para garantir o sucesso da produção do açúcar. Em 1634, os neerlandeses invadiram a Paraíba, 3 anos depois o Ceará, em 1641, Sergipe e Maranhão. Expandiram-se então para o interior. A fronteira sul do domínio holandês era o Rio São Francisco, no limite com a capitania da Bahia. Em 1637, chega ao Brasil o conde Maurício de Nassau, nomeado pela capitania das Índias Ocidentais para administrar a conquista. Homem culto e liberal, trouxe para o Brasil artistas e cientistas para estudar as potencialidades dessas terras. O Nassau... Na realidade, o Nassau obedecia a um cidadão chamado Constantine Huygens, que era o grande, foi aquele que orientava, e foi o Constantine que criou a ideia de se fazer uma missão artístico-científica para conhecer o Novo Mundo. E o Franz Post era o pintor da paisagem, como o Eckhout era o pintor dos tipos humanos. E quando o Franz Post chega aqui, ele chega com a missão não para ser o pintor, mas ele seria um documentarista do grande relatório que o João Maurício Nassau Sig iria fazer para o governo dele. Então, o que foi que ele fez? Cada região, vamos dizer, hoje seria município, mas cada vila que eles visitavam, o Franz Post ia atrás e ele era o fotógrafo. Desenhava a paisagem tal e qual estão nas suas gravuras. Paralelamente, ele fazia os quadros. E com isso aí, ele se tornou pintor, o primeiro pintor da escola flamenga a documentar a paisagem das Américas. Além de dinamizar a economia com a produção açucareira, Nassau criou um grande núcleo urbano, cultural e científico na cidade Maurícia, ou Recife. Imagine uma cidade que no começo da história de nosso país, no início do Brasil colônia, recebeu um grande plano urbanístico, com palácios e imensas pontes por cima de canais. Essa cidade é Recife, que durante a ocupação holandesa, no século XVII, se transformou num grande polo econômico na América do Sul. Do Nordeste brasileiro, os holandeses não conseguiram fortificar Olinda, cidade sobre colinas. Estabeleceram-se então na Baixada, na vila de Recife. O traçado da singela vila portuguesa de Recife foi rapidamente alterado. Recife,
capital pernambucana à beira-mar. Colonizada por portugueses e holandeses, é conhecida como a Veneza brasileira. Essa presença neerlandesa ainda permanece no seu imaginário também, claro, por conta de que os primeiros traços urbanísticos do que é o Recife histórico foi dado pela essa mudança do centro político comercial que era Olinda para o Recife. Com o incêndio e com a invasão holandesa a Pernambuco, Olinda é incendiada e o Recife já era um grande porto do Atlântico Sul e torna-se um grande centro político da capitania de Pernambuco. Maurício de Nassau revolucionou a vida da capitania de Pernambuco com uma ousada reforma urbanística no Recife, criando a cidade Maurícia. Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, construída em 1643. A primeira ponte desse gênero construída em toda a América Latina. Em 1644, após Maurício de Nassau ser chamado de volta à Europa, os novos administradores holandeses implementaram uma linha mais rígida de cobrança de dívida aos senhores de engenho do Nordeste. Esse arroxo econômico gerou descontentamento em toda a sociedade local. A consequência imediata foi a chamada Insurreição Pernambucana, com forças lideradas por senhores de engenho, pelo afrodescendente Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão. As lutas para expulsão dos invasores se intensificaram em 1645 e uma grande liderança foi a de Antônio Teixeira de Melo. A Espanha se separa de Portugal, mas forma uma aliança para expulsar os holandeses do Brasil. As batalhas no Monte dos Guararapes marcaram o término da aventura holandesa no Brasil. A rendição foi assinada em janeiro de 1654. O período de Maurício de Nassau no Nordeste é conhecido como a Idade do Ouro da ocupação holandesa no Brasil. A rica documentação de nossas terras e povos é um registro precioso feito quase 4 séculos atrás, que ficará para sempre. Um testemunho de um momento de nossa história conhecido como o Brasil holandês.